Olá, sou a Giovana Palazzo Coupa, participo do Programa de Iniciação Científica Voluntária da UniOeste e eu desenvolvi o trabalho sobre a equação de Pell junto com meu orientador, professor Rian Lopes de Lima, e nós somos do Centro de Engenharia e Ciências Exatas do campus de Foz do Iguaçu. Falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, a introdução dele, a gente vai considerar as equações diofantinas do tipo x² menos dy² igual a 1, e elas vão ser consideradas equações de Pell quando o d é maior que 1 e ele não é um quadrado perfeito, ou seja, o raiz de d é um número irracional. No nosso trabalho, a gente vai discutir um pouco sobre os casos triviais dessas equações diofantinas, que não são consideradas equações de Pell. A gente vai mostrar que as equações de Pell elas possuem infinitas soluções, só que para achar a solução fundamental dessa equação pode ser um processo muito exaustivo. E a gente também vai falar um pouquinho sobre o conjunto z raiz de d, onde ele é composto pelos elementos do tipo x mais y raiz de d. O x e o y são números inteiros. E a gente também vai falar um pouco sobre a relação entre os elementos desse conjunto e as infinitas soluções para essas equações diofantinas particulares. Falando sobre materiais e métodos, essa pesquisa ela foi do tipo bibliográfica, porque o professor Rian, ele me apresentou textos, artigos científicos, livros e algumas apostilas, aonde através daquilo eu fiz algumas notas, resumos, interpretações, para nós discutirmos e refletirmos isso através de seminários semanais com ele. Nossa principal bibliografia foi a do professor Rian, que é o Lopes 2022, mas a gente também usou a bibliografia Andrea, de 1994, o Poulsino, de 2013, Moreira, de 2013 também, para alguns tópicos especiais dentro da nossa iniciação científica, e o Vieira 2020 foi utilizado para a gente falar sobre equações diofantinas não lineares e funções aritméticas. Agora a gente vai considerar o conjunto d raiz de d, onde os elementos desse conjunto são dados por x mais y raiz de d, com o x e o y sendo números inteiros. A gente consegue observar que se a gente tem um a pertencente aos inteiros, esse a pode ser escrito como a mais 0 raiz de d. Desse fato, a gente consegue concluir que o conjunto dos inteiros está contido nesse nosso conjunto. A gente também consegue observar que se dado um elemento desse conjunto, dado um alfa, vai existir um único par de inteiros x e y, tais que satisfazem o alfa ser igual a x mais y raiz de d. Agora, dado esse alfa, a gente também tem um outro elemento, que é o alfa barra, que também pertence a esse conjunto. O alfa barra é dado por x menos y raiz de d, e ele é chamado de conjugado de alfa. Agora a gente vai falar sobre o nosso primeiro lema, que é o lema de Dirichlet. A gente vai primeiro considerar um alfa pertencente aos reais sem os racionais. Vão existir infinitos p sobre q pertencente aos racionais, com esses p e q pertencente aos inteiros, tais que o módulo do p sobre q menos o alfa vai ser menor do que 1 sobre o q ao quadrado. A gente também tem o lema 2, que diz que se o d é maior que 1 e não é um quadrado perfeito, então existe um inteiro não nulo m, tal que a equação diofantina x² menos dy² igual a m vai admitir infinitas soluções inteiras. Esses lemas são importantes para a gente fazer as demonstrações dos próximos teoremas, só que não cabe aqui nessa apresentação fazer essas demonstrações, mas esses lemas são muito importantes, então a gente tem que enunciar eles. Agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso primeiro teorema, que diz que se d é maior que 1 não é um quadrado perfeito, então a equação diofantina que a gente vem trabalhando vai admitir pelo menos uma solução nos inteiros positivos. Nós temos que se a solução fundamental ou solução de base dessa equação diofantina, ela é definida como a solução positiva x1 e y1, tal que o x1 mais y1 raiz de d é o menor possível. O que isso significa? Significa se a gente tem uma outra solução positiva para essa equação, que é o x elevado a 1 e y elevado a 1, suponhamos. Então, a gente vai ter que a solução fundamental vai ser menor do que essa solução que a gente achou, ou seja, o x1 vai ser menor do que o x elevado a 1 e o y1 vai ser menor do que o y elevado a 1. Claro que a gente pode achar esse x1 e y1 substituindo sucessivamente o y igual a 1, 2, 3, assim por diante, na expressão do 1 mais dy ao quadrado, até a gente encontrar um quadrado perfeito, que é o nosso x ao quadrado.
Só que isso pode ser um processo extremamente exaustivo, pois o x1 e o y1, eles podem ser muito grandes. A gente pode achar só uma solução fundamental quando o y é extremamente grande. A gente também tem o nosso teorema 2, que diz que se a gente tem essa solução fundamental, o x1 e o y1, então cada par de inteiros xn e yn, que a gente define dessa forma, que é o xn mais yn raiz de d, vai ser igual ao x1 mais y raiz de d, tudo isso elevado a n. Esse n vai pertencer aos naturais e vai valer para qualquer n pertencente aos naturais. E a gente vai admitir que isso também é uma solução da equação, esse xn e yn. E a gente vai ter que, em particular, essa equação vai admitir infinitas soluções. Fazendo um exemplo agora, a gente vai considerar a equação de Diofantina, x² menos 5y² igual a 1, e vai encontrar a sua solução fundamental. Note que ela é uma equação de Pell, porque o 5 é um número maior que 1, e ele não é um quadrado perfeito. Primeira coisa que a gente vai fazer para achar essa solução fundamental é analisar a expressão 1 mais 5y² e vai substituir nela o y igual a 1, 2, 3, até encontrar um quadrado perfeito. Então, se a gente tem o y igual a 1, a gente tem que essa expressão igual a 6, não bate com o que a gente quer. Se o y igual a 2, vai ser igual a 21, que também não dá. Se o y igual a 3, a expressão vai ser igual a 46, que também não é o que a gente quer. Mas, se o y igual a 4, a nossa expressão vai ser igual a 9 ao quadrado. E desse 9 ao quadrado, a gente consegue tirar um valor para o x. Então, a gente tem que... a gente vai ter o x1 igual a 9 e o y1 igual a 4. E eles vão ser uma solução para a nossa equação. Se a gente quiser achar mais soluções, a gente pode fazer o que a gente viu no teorema 2. Então, o x2 mais y2 raiz de 5 vai ser igual ao x1, que é 9, mais o y1, que é 4, raiz de 5, e fazer isso tudo ao quadrado. Isso é igual a 161 mais 72 raiz de 5. De modo que o x2 é o 161 e o y2 é igual a 72. E eles são uma solução da nossa equação. Pois, se a gente substitui eles na nossa equação, a gente tem que o 161 ao quadrado menos 5 vezes o 72 ao quadrado vai ser igual a 1. A gente também pode calcular outra solução fazendo o x2 mais y2 raiz de 5 ao quadrado. Se a gente fizer isso, substituindo o x2 igual a 161 e o y2 igual a 72, fazendo eles ao quadrado, a gente vai ter o 51.841 mais 23.184 raiz de 5. E o 51.841 e o 23.184 são uma solução para a nossa equação, porque, de novo, se a gente substituir eles na nossa equação, isso vai ser igual a 1. Agora a gente vai falar sobre o nosso lema 3, onde a gente vai considerar um θ maior que 1, sendo um número real. Então, para cada número real x que for maior que 1, e esse x ser diferente de θ, vai existir um inteiro, n, maior ou igual a zero, tal que, se a gente fizer o θ elevado a n, ele vai ser menor do que x, e esse x vai ser menor do que o θ elevado a n mais 1. Agora, para concluir a nossa apresentação, a gente vai apresentar o terceiro e o último teorema que nós temos, que vai caracterizar a solução fundamental da equação de Pell. A gente vai considerar uma solução fundamental para essa equação, que é o x1, y1. Então, cada solução positiva para essa equação de Diofantina vai ser dada por um xn e yn, onde esses inteiros vão ser determinados por o xn mais yn raiz de d, vai ser igual ao x1 mais y raiz de d, tudo isso sendo elevado a n, onde esse n pertence aos naturais. Daí, a gente vai para um exemplo, onde ele pede para a gente determinar as soluções positivas da equação x² menos dy² igual a 1. Note que isso é uma equação de Pell, porque o 7 é um inteiro maior do que 1 e não é um quadrado perfeito. Então, pelo teorema 3, a gente tem que as soluções positivas xn e yn para essa equação de Diofantina, elas vão ser determinadas pelo xn mais yn raiz de d igual a x1 mais yn raiz de d elevado a n. Então, sendo x1 y
A solução fundamental, a gente tem que achar esse y1 e x1. Então, se a gente tem o y igual a 1, substituindo na expressão 1 mais 7y ao quadrado, a gente tem que essa expressão vai ser igual a 8. Se a gente tem o y igual a 2, essa expressão vai ser igual a 29. E se a gente tem o y igual a 3, a gente tem que essa expressão é o 64. E o 64 é um quadrado perfeito, é o 8 ao quadrado. Então, disso a gente consegue tirar que o nosso x1 é igual a 8 e o y1 vai ser igual a 3. E eles formam a nossa solução fundamental.